Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 23 de julho de 2022. Bom dia! Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus onipotente e eterno, luz esplendorosa e luz que não termina, nós os pedimos nesta manhã que, vencidas as trevas do pecado, nossos corações sejam iluminados com o fulgor da vossa vinda. Amém. Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o arrancai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante séculos, devido à observância das leis da pureza, os judeus viveram separados de outras nações. Esse isolamento os marcou. Mesmo depois de convertidos, alguns continuaram a seguir essa observância que os separava dos outros. Eles queriam pureza total. Qualquer sinal de impureza tinha que ser erradicado em nome de Deus. O pecado não pode ser tolerado. Alguns diziam isso. Mas outros, como Paulo, por exemplo, ensinavam que a nova lei que Jesus pediu para observar dizia o contrário. O pecado, sim, não pode ser tolerado, mas é preciso ser tolerante com o pecador. A palavra de Deus que faz nascer a comunidade é uma boa semente, mas nas comunidades, às vezes, há coisas que são contrárias à palavra de Deus. Mas de onde vem? Aqui está a discussão, o mistério, que leva a lembrar a parábola do trigo e do joio. Os trabalhadores perguntaram ao mestre: Senhor, você não semeou a boa semente em seu campo? Como é que agora tem o joio? O mestre responde: um inimigo fez isso. E quem é esse inimigo? O inimigo, o adversário, Satanás, o diabo. É aquele que divide, que desvia do caminho certo. A tendência à divisão existe na comunidade e em cada um de nós. O desejo de dominar, de aproveitar a comunidade para ser mais importante e muitos outros desejos interessados, e aí nos leva sim a dividir. Diante dessa mistura de bem e mal, os trabalhadores querem eliminar o mato e pensavam: se deixarmos tudo na comunidade, perdemos nossa razão de ser, perdemos nossa identidade. Eles queriam mandar embora aqueles que achavam que eram diferentes. Mas essa não é a decisão do mestre. Ele diz: deixe um e outro crescerem juntos até a colheita. O que é decisivo não é que cada um fala e diz, mas o que cada um vive e faz. Deus nos julgará pelo fruto que produzirmos. A força e o dinamismo do reino se manifestarão na comunidade. Embora pequena e cheia de contradições, é sim um sinal do reino. Mas ela não é a dona do reino, nem pode ser considerada totalmente justa. A parábola do trigo e do joio explica como a força do reino funciona na história.
É preciso fazer uma escolha clara pela justiça do reino e, ao mesmo tempo, junto com a luta pela justiça, ter paciência e aprender a viver e a dialogar com as diferenças e contradições. Quando a colheita ocorrer, aí sim a separação ocorrerá. A parábola é uma ferramenta pedagógica que usa a vida cotidiana para indicar que a vida nos fala de Deus, torna-se realidade e torna contemplativo o olhar das pessoas. Uma parábola tende para as coisas da vida e por isso é um ensinamento aberto, porque todos nós temos alguma experiência das coisas da vida. O ensino em parábolas faz com que a pessoa parta das experiências que tem: semente, luz, ovelha, flor, pássaro, pai, rede, bebês, peixes, etc, etc. Assim, a vida cotidiana torna-se transparente, revelando a presença e a ação de Deus. Jesus não estava acostumado a explicar as parábolas. Deixou seu significado em aberto, não o determinou. Este é um sinal de que ele acreditava na capacidade das pessoas de descobrir o significado da parábola a partir da sua própria experiência de vida e como a parábola funciona. Hoje a igreja celebra Santa Brígida. Ela nasceu princesa em 1303 na Suécia. Descendia de uma casa real muito piedosa que se dedicava a construir mosteiros, igrejas e hospitais com a própria fortuna. Além de manter muitas obras de caridade para a população pobre, Brígida, desde a infância, tinha o dom das revelações divinas. Aos 18 anos, ela se casou com um nobre cristão e muito piedoso. O casal teve 8 filhos, dentre os quais a filha venerada como Santa Catarina da Suécia. Era com rigor que eles cuidavam da educação religiosa e acadêmica dos filhos, sempre no caminho para a santificação em Cristo. Frequentava sempre as cortes luxuosas, mas não se corrompeu neste ambiente de riquezas. Acometido por uma doença, o marido de Brígida ingressou no mosteiro de Alvastra, onde vivia um dos filhos, e lá morreu, em 1344. Viúva, Brígida decidiu se retirar definitivamente para a vida monástica, para assim realizar um velho projeto de fundação de uma ordem religiosa. No mosteiro viveu por 24 anos, trabalhando pela reforma dos costumes. Com o apoio do rei da Suécia, construiu e instaurou 78 mosteiros por toda a Europa. Ela morreu no dia 23 de julho de 1373, durante uma romaria à Terra Santa. Bendito sejais, ó Deus, que concedestes a Santa Brígida a graça da firmeza da fé e das grandes iniciativas apostólicas. Dai-me ser sempre diligente e pronto para as grandes tarefas de apostolado e testemunho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado. Até amanhã.